Amados irmãos, é triste a gente ter que falar, ter que pronunciar tais palavras, tais coisas. Mas, amados irmãos, hoje nós não estamos pregando para ímpio, para pessoa ímpia, melhor dizendo. As pessoas que estão vivendo na rua, as pessoas que estão sendo escravas de Satanás pelas ruas, as pessoas que estão sendo matando, roubando, está ficando esquecida. Por quê? Porque nós temos que pronunciar aquelas pessoas que verdadeiramente querem servir a Deus, tem que pronunciar os escândalos que estão acontecendo. Lá no livro de São Lucas, capítulo 17, 1 e 2, fala sobre o escândalo. Jesus disse que é impossível que o escândalo não venha, mas ai por quem ele vier. É preferível amarrar uma pedra de moinho no pescoço e lançar-se dentro do mar ou dentro de um lago fundo, do que escandalizar um desses pequeninos que serve a mim. Porque se seu irmão te peca contra você, o perdoe. É isso que Jesus mandou fazer. Amados irmãos, e hoje nós estamos deparando com pastores, estrupadores, pastores que seduzem mulheres, ou até mesmo adolescente, igual está aí na mídia, pastores fazendo esse tipo de coisa, seduzindo mais de 20 mulheres, em nome de Deus, para ter relações com elas, relações ilícitas, relações que nunca poderia acontecer com o servo de Deus, coisas que nunca poderia acontecer com o servo de Deus, coisas que nunca poderia ser ou menos pensado por servo de Deus, porque Jesus disse que se você olhar para uma mulher e sentir desejo por ela, você já adulterou contra ela. Infelizmente, nós estamos diante de tais coisas. As profecias que Jesus disse que viria no fim dos tempos, os falsos profetas que estão aí na face da terra. E quem quer servir a Deus de verdade tem que se defender desses falsos profetas. Tem que falar a verdade, porque tem pastores até de alto grau de
nível, pastores que está aí no áudio, há muitos anos, pregando a palavra de Deus, e hoje se envolvendo com política, a qual nunca poderia acontecer, porque você tem o direito de fazer a sua escolha. Cada pessoa, cada servo de Deus, ele tem direito de fazer a sua escolha, não tem problema. Ele pode escolher A ou B a quem votar. Isso aí é com ele. Não é pecado algum. Mas entrar na política defendendo alguém, entrar na política brigando por causa de alguém, isso é escândalo. Isso é coisas que jamais pode acontecer com servos de Deus. E jamais pode acontecer com aqueles que querem servir a Deus de verdade. Cadê o Deus que você serve? Foi o presidente que morreu na cruz por você? Foi o ministro fulano de tal que morreu na cruz por você? Foi qualquer autoridade que morreu na cruz por você? Não. Foi o próprio Cristo que morreu na cruz para te salvar. Derramou o seu sangue na cruz para te salvar. Não foi esse tipo de gente. Seja ele quem for, você pode ser amigo dele, você pode ter amizade, amor por aquelas pessoas, não tem nada a ver, porque a Bíblia diz que nós temos que amar uns aos outros, nós temos que orar pelas nossas autoridades, porque isso aí é palavra bíblica, mas jamais podemos brigar por alguém, jamais podemos escandalizar o povo de Deus que já está fraco na fé, já não tem mais força para servir a Deus, por causa dos falsos profetas, por causa daqueles que estão escandalizando a palavra de Deus. Quantas pessoas que está aí perdida no mundo das drogas? Quantas pessoas que estão perdidas no mundo das trevas aí, nos vícios, está aí fazendo coisas que é pecaminoso ao Senhor, é abominável a Deus, está prostituindo, está fazendo coisas que eu não posso nem comentar, mas essas palavras, esse aí não pode falar, isso eu não posso comentar, mas falar daqueles que estão escandalizando a palavra de Deus, para que o homem, a mulher, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu filho para morrer por eles, já não tem fé mais, porque aquele que deveria estar demonstrando a sua fé, demonstrando o seu amor, demonstrando que ele é o cuidador, que ele é aquele que está ao lado na hora da necessidade,
Porque a palavra de Deus diz que nós temos que cuidar daqueles que estão fracos, daqueles que estão necessitados, daqueles que estão ainda caminhando, alimentando de leite, como disse o apóstolo Paulo. Então, amados irmãos, quantas pessoas estão abandonando a fé? Porque, em vez do pastor estar pregando a palavra de Deus, ele está brigando em praça pública por causa de candidato, por causa de político, a qual nunca deveria estar. Porque política, infelizmente, não é coisa para servo de Deus. Existe muito servo de Deus, sim, lá dentro da política honesta. Existe. Mas eu quero dizer, eu vou salvar 10%. Se eu estiver salvando muito, me perdoe. Tem político honesto. Tem político que não está olhando para o seu partido, nem tampouco por outras coisas, por bens materiais. Mas tem político que está defendendo a classe média, a classe pobre, a qual necessita dos cuidados políticos. Mas não estou aqui para falar de política. Estou aqui falando dos escândalos que está acontecendo, de pastores que está usando o nome de Deus para pecar, para adulterar, para pecar contra mulheres, certamente até mesmo mulher casada, dizendo que aquilo ali é bom para a saúde, que Deus permite aquilo ali. Eu quero dizer que Deus nunca permitiu o pecado. Esse Deus a qual esses pastores servem não é Deus. Infelizmente não. Não é o Deus da providência. Não é o Deus do amor. Não é o Deus que enviou seu Filho para derramar o seu sangue para garantir a nossa salvação. Infelizmente, amados irmãos, está ficando esquecido as pessoas ímpias, porque os ímpios, na época de Jesus, aqueles que não criam no Senhor, aqueles que não queria dar ouvido à palavra de Deus, era considerado como morto. Porque quando um dos discípulos perguntou a ele, falou, deixa que eu vou enterrar meu pai primeiro, e depois eu volto e te servo, e te sirvo. Volto e vou te seguir. Ele disse, não, vem me segue, deixe que os mortos se enterrem seus mortos. Então, amados irmãos, que Deus te abençoe. É triste poder dizer essas palavras. É triste ter que pregar, ter que falar a verdade. Ter que defender o Deus que nós servimos.
Porque o Deus é um Deus único. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas não é um Deus de confusão. Amados irmãos, quantas pessoas me dizem, não precisa de trocar de religião, porque Deus é um só. Sim, eu sei que Deus é um só. Mas eu sei que o povo é quem muda. O povo mudou totalmente aquilo que Deus fez, aquilo que Deus determinou. O que Jesus pregou ficou esquecido. Hoje o povo dá ouvido àquilo que o homem fala. Hoje o povo dá ouvido àquilo que o homem está pronunciando. Então, amados irmãos, e a palavra de Deus em João 8,32 diz: conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. E se você verdadeiramente conhecer a verdade, você jamais vai dar ouvido a esses falsos profetas, porque Jesus disse que e esses falsos profetas iam aparecer. Era lícito que o escândalo aparecesse, mas ai por quem ele venha. Ai quem escandalizar um pequenino que serve a mim. Ai dessas pessoas, porque está preparado, ou vai ser preparado ainda o lago de fogo, a qual vai ser lançado o diabo e todos os falsos profetas e esses seguidores. Está escrito em Apocalipse capítulo 21. Então, será lançado os falsos profetas. E todos aqueles que servem ao Senhor. Pode ler o capítulo 19 até o 22, que você vai ver todos que vai para o inferno. Todos aqueles que vai para o fogo do inferno, onde que a chama nunca apaga e o bicho nunca morre. Cuidado, irmãos. Cuidado, você que está pregando, não está meditando, não está estudando a Bíblia, não está convencido que Cristo verdadeiramente é o Senhor, não está preparado para levar a mensagem do Senhor, e está levando a mensagem do Senhor de qualquer maneira, para seu interesse próprio. Cuidado, porque infelizmente, eu não queria estar falando para crente. Eu não queria estar falando para servo, para pessoas que dizem que é servo. Eu queria estar falando para as pessoas que estão nas ruas, está escravizada pelo diabo. Eu queria estar falando pelas pessoas que estão jogadas no mundo da droga, a qual muitas vezes está lutando para sair, mas não consegue. Eu queria estar levando uma palavra de amor para as pessoas que estão nos vícios, qualquer vício que seja. Que ele está levando a palavra de amor e de conforto, uma palavra de salvação para aqueles que estão na prostituição, aqueles que estão no pecado. Mas não queria estar falando para aqueles que conhecem a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, me perdoe, porque tem muitas pessoas que estão dentro das prefeituras, que está dentro
da política do Estado, do federal, seja de qual política seja, mas é servo de Deus de verdade. Apesar de ter que conformar com muita mentira que acontece, muita corrupção. Por isso que eu digo que política, para quem quer servir a Deus de verdade, é muito difícil. Que Deus te abençoe. Fique com Deus. Que a paz do Senhor esteja com você. Se essa palavra chegou até o seu coração, deixe seu comentário, deixe seu like. Que Deus te abençoe.